Salve, meu povo! Hoje é dia de revisão, espero que você esteja bem. Eu sou o professor Franco, se você está chegando agora aqui no canal, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos fazer uma revisão com um foco mais penal, mais penalista aqui para o AJJ. Por quê? Porque eu prometi para você, primeiro de tudo, né, você que são meus colegas do direito, eu disse, olha, lá no finalzinho, lá nas derradeiras horas, nós vamos fazer uma revisão mais específica para o AJJ. Por quê? Porque nós já trabalhamos várias aulas de eleitoral. Se tu está chegando aqui agora, meu amigo, tem aula de ações eleitorais, tem aula de condutas vedadas, tem aula de propaganda, calendário eleitoral, tem aula, meu Deus, tem revisão, tem 2 horas de revisão, né? Claro que a revisão que eu estou falando aqui, que já foi feita e já está postada aí há uma semana, é aquela revisão que nós trabalhamos os principais tópicos do técnico e do analista administrativo, que serve para você. Serve para você. Então veja, eu não vou trabalhar aqui composição da justiça eleitoral, né? Eu não vou trabalhar aqui alistamento, tá? Isso aí você já sabe, já estudou, já inclusive já revisou aqui comigo. Agora, tem uma sequência de aulas aqui, pessoal, chamado Intensivão de Direito Eleitoral, onde eu trabalhei os principais tópicos. Meu amigo, se tiver tempo, assista, tá? Coloque na velocidade 2.0 e assista o intensivão de direito eleitoral. É uma pancada, uma pedrada em cima da outra, porque eu só trabalhei assuntos de prova. São várias aulas, elas estão abertas aqui, tá? Fidelidade partidária, enfim, convenções, coligações, né, sistemas eleitorais, a inelegibilidade reflexa, é só o que vai cair, tá? Eu separei então mais de 10 aulas, estão aqui no canal, é só você assistir. Tem aulas de ações eleitorais, como já disse, AIME, ARC, AIGE, RCD, cara, tá aberto aqui, é só você assistir, entendeu? Ah, mas eu tô chegando agora, meu amigo, vira a noite estudando, a prova é amanhã, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é nesta aula, neste encontro aqui, é eu trabalhar assuntos que nós não temos no canal. Eu não trabalhei aqui crimes e processo criminal eleitoral. Crimes eleitorais e processo criminal eleitoral são assuntos típicos, previstos aí para o AJJ, né, típicos aí do direito, e que nós, de fato, não temos aqui. Claro, eu já fiz vídeos aqui tratando aí da cadeirada, né, lá da situação da candidatura de prefeito lá em São Paulo, né? Tem vídeos de casos concretos, mas, enfim, aula especificamente de crimes eleitorais e processo penal eleitoral nós não temos. Então, para suprir essa lacuna, eu vou aproveitar esse momento, né, esses 30, 40 minutos que eu vou até ajudar a relembrar, já que é uma revisão, ajudar a relembrar esses principais tópicos da área penal eleitoral, tá bom? Vamos ficar assim? Tá? Então, vou repetir mais uma vez. A ideia aqui é fazer o penal eleitoral. E as outras matérias, os outros assuntos, nós já trabalhamos ou através da revisão ou através de outras aulas que já estão aqui salvas para você. Aí é só você chegar no canal, buscar a playlist e assistir, tá bom? Belezinha? Vambora então, moçada? Então, se você está aqui, é porque chegou aqui de alguma forma e vou te falar que no dia 15/12 já tem marcado mais um compromisso conosco, né? No domingo que vem nós teremos aí o nosso lançamento, o Portal Juspolis, assinatura 2025, então vem comigo, vamos juntos aí para o primeiro lançamento da Portal Juspolis. Mais informações você vai lá e assista nossos eventos, tá? Entra no grupo específico, mas enfim, tá aí, dia 15/12, lançamento com preço muito especial. Se você está chegando aqui e não se inscreveu ainda, tá errado, se inscreve no canal, por favor. Qualquer coisa, manda notícia lá para o nosso Instagram também. E agora sim, agora chegou a hora de falar direito eleitoral na veia, a parte penal. A parte que chega a escorrer sangue, né? Não, mentira, não tem muito crime de sangue aqui, são crimes tranquilos. E eu, obviamente, não vou trabalhar espécie, né? Eu não vou trabalhar crimes em espécie, porque senão eu ficaria aqui 18 horas em revisão. Então, eu vou trabalhar só aqueles tópicos gerais de direito penal e processual penal eleitoral, tá bom? Vamos lá? A primeira coisa que tu tem que lembrar, que tu tem que revisar comigo, é o conceito de crime eleitoral, né? O que seria essa coisa chamada crime eleitoral? Então, se concentra a partir de agora e vamos aproveitar esse tempinho juntos, tá? Crime eleitoral, pessoal, de pronto, tu tem que saber que é crime, tá? É crime. O Franco tá de sacanagem comigo, tá de brincadeira comigo? Não, cara, é crime eleitoral, é crime. Por quê? Porque eles podem bem perguntar para ti que existe contravenção penal.
Dada as sanções aplicadas somente de multa, tem crime eleitoral apenado só com multa? Temos. Tem crime eleitoral apenado só com detenção? Temos. Tem crime eleitoral apenado com reclusão e multa? Temos. Crimes eleitorais de menor potencial ofensivo? Temos. Mas existe contravenção penal eleitoral? Aí não temos. E é uma pergunta que, se cair na prova, muita gente vai errar. Não existe contravenção penal eleitoral. Quero que você anota isso. Então, crime eleitoral é crime, é da espécie crime, tá? Ou seja, não existe contravenção penal. Se tu errar essa aqui, pelo amor de Deus, hein? Não existe contravenção penal eleitoral. Por mais que o crime eleitoral tenha uma pena muito baixa ou somente de multa, é crime, ponto, tá? Não é contravenção penal eleitoral. Beleza, já entendi. Agora, se é crime, Franco, qual é a natureza jurídica desse crime? É um crime comum, é um crime político, é um crime de responsabilidade? E aí a resposta é pacífica. A jurisprudência é pacífica. O crime eleitoral é da espécie crime e é crime comum. Essa aqui também não dá para errar, hein? Essa aqui não dá para errar, porque tem uma jurisprudência desse tamanho, tanto no TSE quanto no STF, dizendo que crime eleitoral é crime comum. Ou seja, se é crime comum, não é crime político. Não é crime político e também não é crime de responsabilidade. Responsabilidade, tá? Se eles afirmarem assim, o crime eleitoral é da espécie de crime político. Não. O crime eleitoral é da espécie de crime de responsabilidade. Não. O crime eleitoral é da espécie comum. Sim, é da espécie comum, tá? É nóis? É só revisão, tá bom? Belezinha. Agora, se eles colocarem uma pergunta mais doutrinária, esse crime, ele pode ser crime puro ou acidental, né? O que seria um crime eleitoral puro ou crime eleitoral acidental? Beleza, então um pouquinho de doutrina não faz mal, né? O crime eleitoral puro é aquele que só está tipificado na legislação eleitoral, por isso ele é puro, né? Ele é próprio, é puro. Então, tipificado só na lei. Quando eu coloco lei aqui é genérico, tá, pessoal? Legislação eleitoral. Só na lei eleitoral. E, claro, o nosso maior exemplo é o boca de urna, né? Maior exemplo do mundo. Boca de urna é crime tipicamente eleitoral. Não existe boca de urna fora da lei eleitoral, né? E, obviamente, o crime eleitoral acidental é aquele que é tipificado fora da lei eleitoral também, tá? Da lei eleitoral. Se tu tirar essa qualificadora, né, você permanece o crime. E aí eu vou ter que colocar os três porquinhos, né? Calúnia, difamação, injúria, né? Os três porquinhos aí que sempre caem. Ora, existe calúnia fora das eleições? Existe, está lá tipificado no Código Penal. Existe difamação, injúria, falsificação do documento? Existe. Então, são crimes eleitorais acidentais, né? Se você retirar essa qualificadora eleitoral com fins eleitorais, você ainda tem o crime, né? Só que não com a finalidade eleitoral. Então, é crime eleitoral acidental. Agora, tem crime, meu amigo, se você retirar a qualificadora ali, se retirar o essencial, que é o fim eleitoral, você não tem crime. Não existe boca de urna fora da eleição. Entendeu? Beleza. É isso aí. Aí, cara, nós vamos para uma outra pegada, tá? Isso aqui, tranquilo, você já sabe, né? Vou ficar por aqui, não vou ficar aqui desenhando 300 classificações de crime. Agora, essa aqui é importante, é pura acidental, já caiu em prova e eu quero ser um passarinho se não tiver uma questão de classificação de crime eleitoral. Belezinha? Vamos lá. A questão do crime eleitoral, pessoal, é assim, uma das mais cobradas, né? As mais é a questão dos mínimos, né? Porque assim, diferentemente do Código Penal, por exemplo, o Código Eleitoral, que tipifica grande parte dos crimes eleitorais, não traz no tipo, né, no tipo penal, as penas, os mínimos e as máximas, muitas vezes. Então,
Quando não tem mínimo, você vai aplicar a parte geral do Código Eleitoral. E esses mínimos, cara, sempre caem em prova. Sempre, tá? Então, muito cuidado com os mínimos, tá? No que tange as penas. Então, mínimos. Que tipo de mínimo é esse, Franco? Mínimo, eu tenho aqui, ó, toma cuidado, ó. Eu tenho uma detenção, mínimo para reclusão, e eu tenho também uma porcentagem, né, no que tange a multa, tá? Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. A detenção, pessoal, ela tem como mínimo 15 dias, tá? Se o tipo penal não determinar qual é o mínimo da pena de detenção, automaticamente você sabe que é 15 dias. Se lá no tipo penal não tiver o mínimo da reclusão, tu sabe que é de 1 ano, tá? Então 15 dias para DET, 1 ano para REC, tá? E a multa, toma muito cuidado com a multa, tá? Muito cuidado. Você sabe que nós vamos aplicar a lei do GCRIM, né, a 9099, e nós vamos aplicar o Código Geral, o Código Penal, a parte geral do Código Penal. Isso nós vamos aplicar. Então aqui, ó, já vou colocar mais uma observação, ó. Aplica-se, né, aplica-se o Código Penal, notadamente a parte geral, né? Então tem que dominar, tem que conhecer muito bem a parte geral, sursis, comutação de penas, cara, isso ali, prescrição, tem que dominar, tá? Não é brincadeira, ok? A parte geral do Código Penal vai cair e também aplica a lei do GCRIM, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, lei do GCRIM. E você já sabe que é a lei 9099, tá? Em especial aquela parte que fala da questão do crime de menor potencial ofensivo, blá, 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 blá. Então tá aí, aplica-se a lei do GCRIM e aplica-se também a parte geral do Código Penal. Só que assim, nem tudo que está no Código Penal vai ser aplicado. E uma questão importantíssima, há uma distinção no que tange a pena de multa. Veja só, a multa aqui, pessoal, no Código Eleitoral, ela vai de 1 dia multa a 300 dias multas, entendeu? De 1 a 300, então muito cuidado, tá? Muito cuidado. Nesse caso aqui, além de ser diferente, porque lá vai de 10 a 360, se não me engano, né? Dias multa, lá o dinheiro da multa vai para o fundo penitenciário. Aqui não, o dinheiro da multa aqui, pessoal, vai para o Tesouro, tá? Vai para o Tesouro Nacional. Então, se eles falarem assim, como é que faz aí? Para onde é que vai os pila? Para quem que eu mando o Pix, né? Da pena de multa? Tesouro Nacional. Não vai para o fundo penitenciário, como diz o Código Penal, o dinheiro da multa e a pena de multa, tá? Pena de multa vai para o Tesouro Nacional. Belezinha? De 1 a 300 dias multa, no caso aqui, se não for determinado. Bom, vamos lá. Eu posso, inclusive, ó, eu posso triplicar isso aqui, tá? Isso aqui toma cuidado, porque eles vão dizer assim, a pena de multa poderá ser duplicado. Moçada, duplicação de pena é lá na lei de improbidade, né? Aqui é 3 vezes o valor. Caso o réu seja um milionário, né? Seja um Eike Batista nos seus tempos áureos, aí tu pode triplicar, o juiz pode triplicar a pena de multa. Não é dobro, não é 5, não é 10 vezes, é 3 vezes a pena de multa, a depender da situação econômica do réu. Tá vendo? Outra questão importante é no que tange a atenuação. A atenuação, o agravamento, né? Agravamento barra atenuação. Eu vou tratar aqui como o código trata, tudo bem que a doutrina diz que não é uma situação de agravamento nem de atenuação, é aumento de pena, mas o código traz assim, então vamos deixar assim, tá? E aqui eu quero que tu tome cuidado, por quê? Porque aqui, moçada, nós temos assim, ó, se eu precisar agravar a pena, se eu precisar atenuar a pena, eu tenho que seguir esse padrão aqui, ó, de 1/5 a 1/3. 1/5 a 1/3, tá? Então, se falar assim, é possível fazer a agravação da pena? E qual é o padrão, qual é o patamar? De 1/5 a 1/3. 1/5 a 1/3. Então, esses números, essa parte mais geral,
Cara, isso tem que estar na veia, tá? Porque eles vão te colocar lá uma perguntinha direta ou através de um caso concreto. E aí tu tem que lembrar, opa, se eu for fazer o aumento de pena de 1/5 a 1/3, né? Ah, se eu vou aplicar a pena de multa é de 1 a 300 e vai para o tesouro, né? Eu posso até triplicar a pena de multa se for o caso. E se não tiver pena mínima, detenção ou reclusão, DET é 15 e REC é 1 ano, tá? Beleza? Então, a parte interessante aqui. Bom, a questão de competência. Gente, competência é questão certa, pode ter certeza disso. Tem que saber quem é que vai julgar crime eleitoral, tá? Não é possível, tem que saber. Então, vamos lá, ó. Quando o assunto é competência, atenção, a competência para julgar crimes eleitorais. Obviamente que é da Justiça Especializada, é da Justiça Eleitoral. Agora, qual órgão da Justiça Eleitoral, né? Então, você vai colocar assim, ó, competência para julgar crimes eleitorais. Regra. Quem é que julga crimes eleitorais? Juiz eleitoral. Juiz eleitoral. Essa é a regra. Aí, meu amigo, a depender da situação, a depender dos critérios de foro privilegiado, você vai levar esse crime eleitoral para ser julgado no TRE. Ou pior, no STJ ou no STF. E sim, eu não disse TSE, porque o TSE não tem competência criminal originária. TSE não julga crimes eleitorais originariamente. Então, muito cuidado. Quem é que vai julgar crime eleitoral? Juiz eleitoral. Aí vamos para as mais variadas exceções, tá? Exceções. Ora, quando que isso vai parar no TRE? Quando eu tenho foro pro prerrogativo de função equiparado a TJ ou TRF. O maior exemplo, prefeito, né? Prefeito, ele tem o foro pro prerrogativo de função no TJ, né? Agora, quando o prefeito comete um crime eleitoral, ele vai ser julgado no TRE. O prefeito não pode ser julgado no juízo eleitoral, porque o prefeito ele tem foro pro prerrogativo de função na área criminal. Então, em vez do TJ julgar o prefeito por crime eleitoral, já que é um crime eleitoral, quem vai julgar não é o TJ, mas o TRE correspondente, tá? Então, o prefeito, quando o prefeito comete crime eleitoral, não é o candidato a prefeito, é o prefeito, tá? É o prefeito que cometeu crime eleitoral exercendo a função de prefeito. Não é qualquer outra função. Na função de prefeito, ele cometeu crime eleitoral. Então, quem é que vai julgar? O TRE. Então, aqui é uma situação diferente, é uma exceção. E, ó, muita atenção. Deixa eu tirar aqui, ó. Beleza? Ó. Quem é que vai julgar o prefeito? É o TRE, tá? Ok, vamos colocar assim, ó. Crime comum, né? Aqui o crime eleitoral. Outros crimes, né? Outros crimes é o TJ que julga, mas o crime eleitoral é o TRE. Beleza, ó, atenção. STJ. Quando que o STJ vai julgar? Meu amigo, o STJ vai julgar quando eu tenho situações de foro privilegiado. Por exemplo, é o STJ que julga o governador. É o STJ que julga o governador. É o STJ que julga os desembargadores de TJ, TRF, TRE. Olha que interessante. Então, quando um juiz de TRE, quando um desembargador TRE cometeu um crime eleitoral, ele vai ser julgado por quem? Isso, ele vai ser julgado pelo STJ. Ah, e quando um juiz eleitoral comete crime eleitoral? Quando um juiz eleitoral comete crime eleitoral, quem vai julgar é o TRE correspondente. Porque o juiz eleitoral, como o juiz que é, tem foro por prerrogativo de função. Em vez de ir para o TJ, vai para o TRE, tá? Mesmo nível, ok? Já que é o crime eleitoral, quem julga o juiz eleitoral é o respectivo TRE. Quem julga os desembargadores de TRE é o STJ. Presta atenção, não é o TSE, tá? E na mesma linha, você vai lá para a competência do STF.
Veja que o STF, ele vai julgar, por exemplo, quando os ministros, o presidente da República, que é crime comum, né? Os ministros de Estado, né? O pessoal que tem lá foro por prerrogativa de função, e também os ministros dos tribunais superiores. Por exemplo, os ministros do STJ, os ministros do TST e os ministros do TSE. Olha que loucura. Então, quem é que vai julgar um crime eleitoral cometido por ministro do TSE? Os ministros do STF, tá? Então, assim, moçada, quando eu tenho foro por prerrogativa de função, quem é que julga o crime eleitoral? É aquele que vai julgar paralelamente os demais crimes. Então, cuidado. Se o STJ julga o governador e esse cometeu o crime eleitoral, STJ vai julgar. Se o prefeito cometeu o crime eleitoral, é o TRE que vai julgar. Mas não tem foro por prerrogativa de função. Não tem. Quem é que vai julgar? É o juiz eleitoral. E aí você vai colocar um asterisco aqui e vai assim, não tem competência. Não tem competência penal originária. Quem é que não tem competência penal originária? Quem? Diga para mim. Isso, o TSE e as juntas eleitorais. Era só que me faltava, você formado em direito, pós-graduado, afirmar que junta eleitoral julga crime. Aí não dá, né? Junta eleitoral e o TSE não tem competência penal eleitoral originária. Beleza? Ok, já matamos mais uma bronquinha aqui. Vamos lá. A questão aqui envolvendo, por exemplo, as prisões, tá? Eu vou falar aqui já vou entrar logo aqui na parte processual penal. Vamos trabalhar aqui as denúncias e tudo mais, né? E uma pergunta que vem caindo, eu tenho certeza que vai estar na sua prova, é a boa e velha ação penal privada subsidiária da pública, né? Você sabe o que eu estou falando. Então, essa tal ação penal privada subsidiária da pública, ela é aceita, ela é aplicada no âmbito eleitoral? Essa é a pergunta. E a resposta é sim. Então, já adentrando a parte mais processual, vamos lá para essa questão envolvendo a ação penal privada subsidiária da pública. Ora, se você está estudando isso aqui agora comigo, tu vai saber que a ação penal que vai ser proposta para averiguar um possível crime eleitoral é uma ação penal pública incondicionada. A ação penal pública incondicionada é de atribuição, é de competência de quem? Deles, dos parquets, do Ministério Público Eleitoral. Então, quem tem a competência, a atribuição natural de propor uma denúncia na esfera criminal eleitoral é o MPE, o Ministério Público Eleitoral. Entendeu? Então, naturalmente, as ações e todas as ações. Gente, não existe crime penal. Crime eleitoral, vou até colocar aqui, Não existe crime eleitoral culposo, tá? Anota isso, por favor, Não existe crime eleitoral culposo, tá? Me veio aqui já para complementar. Não existe crime eleitoral culposo. Na maior parte das vezes eles são dolosos. Alguns vão aceitar tentativa, outros não, tá? Isso vai depender do caso concreto. E grande parte deles são crimes formais, ok? Grande parte deles são crimes formais. Então não precisa daquele dano real para ser concretizado, né? Consumado. Então, muito importante. Boa parte deles são crimes formais, não todos, mas boa parte deles. Não existe crime culposo. Alguns aceitam tentativa ou não. Enfim, então algumas observações que eu quero deixar para você. E vou lembrando e vou colocando aqui, tá? Beleza. E quem é que vai entrar com ação penal então? É o Ministério Público. Por quê? Porque em regra, eu disse, em regra, as ações penais são ações penais públicas, tá?
Então, você vai colocar essa observação aqui, ó. A ação penal para averiguar, para julgar, melhor dizendo, né? Para julgar crime eleitoral é ACP, Ação Penal Pública, de responsabilidade do MPE, do Ministério Público Eleitoral. Então, a regra é essa. Você sabe disso que eu estou falando. A regra é que quem entra com a ação penal é o MP e essa ação penal ela é pública e incondicionada. A dúvida é a seguinte: qual é o prazo que o MP tem para denunciar? Então, a denúncia, que é a peça técnica, você sabe disso, a denúncia ela é proposta em 10 dias, tá? 10 dias. Então, esse é o prazo para que o MP proponha a denúncia. Agora, o detalhe é o seguinte: se o MP, dentro do prazo legal, 10 dias, não propor a denúncia, não requerer diligências ou não requerer o arquivamento, nasce a partir dali o direito, então, da parte interessada propor ação penal privada subsidiária da pública, que é uma queixa, né? Só que não é qualquer situação, pessoal. É ante a falta de denúncia, a falta de diligência e a falta de arquivamento no prazo legal, tá? De responsabilidade do MP. Ante essa falta, então, através de queixa, a parte interessada pode propor, sim, a ação penal privada subsidiária da pública. Então, ela é aceita também aqui no nosso caso eleitoral. Isso é muito importante, tá, gente? Muito importante mesmo. E eu já vi questão dizendo assim, em qualquer caso, cabe a ação penal privada subsidiária da pública. Negativo. Verifique. Se o promotor ou procurador, enfim, aquele representante do MPE, entrou com a denúncia, ou pediu diligência, ou requereu arquivamento, não cabe ação penal privada subsidiária. Só vai falar em subsidiária se o promotor não denunciou, não requereu diligência e não pediu arquivamento. Aí sim, tá? Aí sim. Então, muito cuidado com essa questão aqui, ó. Deixa eu só trabalhar um pouquinho aqui essa questão dos cabimentos, tá, pessoal? Então, cuidado, ó. Cuidado com a questão dos cabimentos, tá? Cabe aqui, pessoal, tudo aquilo que nós trabalhamos em outras leis. Por exemplo, sursis processual, né? O sursis processual. Quando você tem lá a possibilidade de propor um sursis processual antes do processo, né? É possível, né? A pena não passa de 1 ano ali, dá para você pedir um sursis. Cabe também a questão do ANPP. Isso aqui, cara, vai cair para você. Cabe o acordo de não persecução penal, quando for o caso, né? Quando for o caso, cabe lá quando tem a pena até 4 anos, que é o novo artigo 28 do CPP, né? Então, cabe ao ANPP. Cuidado, então, com a questão da comutação de penas, da comutação. Isso aqui é muito, muito comum, né? A comutação de penas, porque as penas nos crimes eleitorais são muito pequenas, né? 6 meses, 1 ano, 2 anos. A maior parte das vezes são penas de detenção. Então, o que acontece? A pessoa é condenada e quando é condenada por crime eleitoral, ela vai trocar essa pena, vai pegar lá uma pena restritiva de liberdade, privativa de liberdade, vai trocar para uma restritiva de direitos. Ou vai pegar lá e vai pagar uma multa apenas. Então, é muito possível, sim, aplicar tudo aquilo que você vê lá na parte geral do Código Penal, no que tange a comutação das penas, né? Troca da privativa de liberdade para a restritiva de direito, troca uma restritiva de direito para uma pena de multa e assim vai. Então, tudo isso é possível aqui nos crimes eleitorais também. E falando mais sobre isso, tá? É importante falar do sursis processual, falar da questão
da NPP, do acordo, falar da comutação de penas, né? É possível também. Só que aqui, cara, eu quero lembrar você o seguinte, ó. No que tange à execução, tá? A execução das penas, muito cuidado, a execução da pena, ela não é feita dentro da competência da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral julga o crime eleitoral, mas a Justiça Eleitoral não cuida dos seus condenados. A execução da pena vai ser jogada lá para a VEP. Lembra da VEP? Vara de Execução Penal. Então, a execução da pena ela é extra Justiça Eleitoral, ela é fora, tá? Então, geralmente quem vai cuidar disso, a execução da pena é de responsabilidade da Vara de Execução Penal. Como muitas vezes, né? Assim, ó, é difícil, muito difícil, nós termos uma prisão, uma condenação, um cumprimento de pena por crime eleitoral. É raro, porque as penas são muito pequenas. E aí o cara não fica preso, isso é fato. Mas vai que a pessoa fique presa. Onde ela vai ficar presa? 99% das vezes em estabelecimento penal estadual. Então, cabe ao juiz da VEP estadual cuidar também da condenação, da execução da pena daquele que está cumprindo pena por crime eleitoral, tá? Então, não é o juiz eleitoral. Gente, é o juiz da VEP, tá? Atenção, não é o juiz eleitoral, tá? Não é o juiz eleitoral. Não é o juiz eleitoral que cuida da pena. O juiz eleitoral vai condenar por crime eleitoral, mas não é ele que cuida da execução da pena. Cara, se cair isso aqui, ó, é você e mais 2, tá? Porque, enfim, tá aí para você. Vamos lá. Falando em prisão, vamos trabalhar um pouquinho mais as garantias, né? Porque é outra questão que eu tenho certeza que vai cair para você. As tais garantias eleitorais e tal. Prisão, quando que não pode prender o eleitor? Quando que não pode prender o candidato? Quando que não pode prender o mesário? E assim vai. Então, vamos trabalhar aqui a questão das prisões, tá? Prisão, nesse caso aqui, ó. Prisão vedada, tá? Prisão vedada, não pode. Não pode prender o eleitor. Então, vamos lá. Não pode prender o eleitor. Não pode prender o mesário, não pode prender candidatos, tá? São 3 situações diferentes. Aqui, ó, eleitores, não pode prender eleitores 5 dias antes até 48 horas depois, tá? Depois do quê, Franco? Depois do pleito, jovem, depois do pleito. Tá? Então, eleitores têm essa proteção, né? 5 dias antes, até 48 horas depois do pleito, não pode prender eleitor. Tem exceção? Tem. Beleza, eu vou trabalhar daqui a pouco, tá? Não pode prender mesários. Vamos mudar aqui, ó. Mesários, né? Mais fiscais e partido. Fiscais e partido. Não pode prender mesários e fiscais e partido durante o pleito, ou seja, durante o exercício da função. Ora, o mesário e o fiscal só vão exercer a função no dia do pleito, no dia da eleição. Então, no dia do pleito, né? Não pode prender no dia do pleito. Tem exceção? Tem. E vamos lá, candidatos. Eu não posso prender candidatos, presta atenção aqui, não posso prender candidatos 15 dias. 15 dias antes do pleito. Bom, né? 15 dias antes do pleito, não posso prender candidatos. As exceções aqui, pessoal, ou seja, a exceção aqui é a mesma, tá? Salvo o famoso flagrante, né?
Então eu posso prender candidato em flagrante delito. Quantos candidatos são presos no dia da eleição fazendo boca de urna? Quantos candidatos são presos? Candidato, vergonhosamente, são presos fazendo boca de urna, que é um crime eleitoral, no dia da eleição. Eu não posso prender candidato 15 dias antes, porém eu posso prender se for em flagrante, né? Então, salvo em flagrante. E quais são as exceções aqui, ó, dos eleitores? Presta atenção, ó. Salvo, e aqui tem que tomar um certo cuidado, porque não entra só o flagrante, tá, gente? Não entra só o flagrante. Eu posso prender o eleitor por crime inafiançável, ó, por crime inafiançável, já há uma sentença transitada julgada, já há uma ordem de prisão, e aí o camarada apareceu lá para votar. Meu amigo, já era, é grampo, né? Foi condenado com sentença transitada julgada por crime inafiançável, pau, né? Pode ser preso. E por desrespeito a salvo-conduto. Desrespeito a salvo-conduto, que inclusive pode ser concedido pelo presidente da mesa, hein? Salvo-conduto é juiz eleitoral e presidente de mesa que pode dar salvo-conduto. Se desrespeitar, é preso. Então, desrespeito a salvo-conduto. Isso aqui, cara, com toda certeza, estará na sua prova, mas pode ter certeza absoluta, né? A questão envolvendo aí as prisões, né? Joinha, só aqui, ó, é só, né? Só o feijão com arroz, é só o basicão, aquilo que eu tenho quase certeza que estará na prova. Claro que eu não fiz a prova, né? Mas isso aqui não tem como ficar de fora, né? Porque é a essência, né? Da parte penal, processual penal do direito eleitoral. Então, se eu quero selecionar um bom analista, esse bom analista tem que conhecer o mínimo, né, da parte geral para saber aplicar isso depois lá no caso concreto. Tá bom? Beleza. Bom, vamos lá, moçada. Agora, para finalizar, eu quero tratar aqui sobre a situação delicada da consequência da condenação. Uma vez que você é condenado por crime eleitoral, quais são as consequências? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui a suspensão. E assim, ó, eu vou fazer isso aqui agora porque eu não quero que você, meu colega do direito, futura JJ, passe vergonha. Tá? É ruim, fica ruim para nós. Tu vai fazer um concurso nivelado do TSE unificado, vai ser analista judiciário da área judiciária, você vai fazer sentença. Você vai ser o juiz de fato. Tu vai ganhar quase 20 mil por mês para fazer o home office. Entendeu? Então, tem que saber as coisas, cara. Saber a diferença de suspensão de direito político e a diferença de inelegibilidade é o mínimo que eu espero que você saiba. O que é suspensão de direito político e o que é inelegibilidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Atenção, tá? Ó, vamos lá. Suspensão de direitos políticos versus inelegibilidade. Eu poderia colocar aqui também outras situações, mas eu só quero que você grave esses dois. Inelegibilidade, tá? Obviamente, isso aqui são coisas diferentes. São coisas distintas que, repito, a partir de agora você vai para a prova afinadinho, sabendo a diferença. Basicamente, você tem a suspensão de direito político onde? Lá no artigo, no artigo 15, inciso 3, né? Então, uma das previsões que você vai ter lá no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Não é só, mas o principal é aqui. Porque lá no inciso 3 tem durante a condenação, ou seja, durante, enquanto perdurar os efeitos da condenação, enquanto perdurar os efeitos da condenação, os direitos políticos estão suspensos, não perdidos, suspensos, enquanto perdurar os efeitos da condena. Não importa o regime. Ah, eu estou condenado, mas eu estou em liberdade. Não interessa. Não interessa o regime de cumprimento de pena, aberto, semiaberto, fechado. Importa que você ainda está condenado. Enquanto estiver condenado, o direito político está suspenso, né? Então, artigo 15 da Constituição Federal. Enquanto perdurar os efeitos da condenação, os direitos políticos estão condenados.
E qual é a consequência disso? Atinge ambos os direitos, né? Não pode votar, que é o direito político ativo, e não pode ser votado, que é o direito político negativo. Então, quem está com o direito político suspenso, não vota e não é votado, tá? Simples assim. Ok. E independe da pena. Independentemente da pena. Isso aqui é muito importante. Porque muitos de vocês acham que a suspensão do direito político só é aplicada na pena privativa de liberdade. Não! Eu vou sofrer uma pena de multa. Cara, enquanto eu não pagar a multa, eu estou com os meus direitos políticos suspensos. Sofri uma restritiva de liberdade. Enquanto eu não cumprir a restritiva de liberdade, a restritiva de direitos, enquanto eu não cumprir a restritiva de direitos, eu não posso votar nem ser votado. Então, independentemente da pena, tá? Liberdade, direitos, multa, entendeu? Isso é muito importante. E vai perdurar, tá? O prazo aqui, ó, isso é muito interessante, ó. O prazo é igual o prazo da pena. Então, são 20 anos. 20 anos de suspensão de direito político. São, 3 anos. São 3 anos de suspensão de direito político. Então, começa e termina junto com o prazo da condena, tá? E, ó, muito importante, ver súmula 9 do TSE. Eu não estou falando aqui para você ler jurisprudência, porque você, como bom estudante de direito, sabe a importância de estudar jurisprudência, ainda mais que a tua prova é organizada pelo CESP. Agora, em especial, gostaria que você relesse a súmula 9 do TSE, porque ela vai dizer assim, olha, terminou a pena, não tem mais suspensão. Mas não reparou dano, não importa. Mas não está restabelecido, não importa. A súmula 9 diz que independe do restabelecimento, independe de reparação de dano. Terminou o cumprimento de pena, não está mais suspenso. Não se há mais falar em suspensão de direito político. Porém, a partir dali, começa a contar o quê? A inelegibilidade. Para alguns crimes, você, além de cumprir a pena e ter ali a suspensão do direito político, a partir do término da pena, começa a inelegibilidade de 8 anos. Então, atenção redobrada aqui. Ó. Por quê? Porque a inelegibilidade, você vai encontrar isso onde? Lá no artigo 1º, inciso 1, claro, artigo 1º, inciso 1, a linha E, né, da Lei Complementar 64/90. Esta linha E, pessoal, é aquela linha que traz um rol de crimes, né? Eu recomendo que você releia aquele rol de crimes. E dentro daquele rol de crimes está o crime eleitoral, inclusive, né? Então, muito cuidado, porque lá no artigo 1º, inciso 1, a linha E da Lei Complementar 64/90, diz que aqueles crimes, né, apenas quando condenados, quando praticados com dolo e tudo mais, eles podem também sofrer uma inelegibilidade além da pena, entendeu? Além da pena. Então, cuidado. Vamos lá. Aqui fica fácil no que tange a possibilidade. Por quê? Porque aqui, ó, não pode votar. Não pode ser votado, tá? Aqui, ó, não pode ser votado. Moçada, a questão da inelegibilidade, ela atinge o direito político negativo, o direito de ser candidato ou candidata. Então, você pode votar, atenção, ó, pode votar, não tem problema nenhum de você exercer o direito político ativo. O problema é que você não pode ser candidato, porque está inelegível, entendeu? Então, atenção, primeira diferença aqui. Segundo, terceiro, né, sei lá, prazo, cara, o prazo aqui, ó, ele é único, por isso que eu não admito. Eu não admito que você erre esse prazo aqui, ó. Mas eu marquei que era 5 anos. 5 anos da onde, jovem? O prazo de inelegibilidade é 8. Não é 5, não é 3, não é 10, não é 20, é 8.
8 anos. O que vai mudar é o dia Có, é o dia que vai começar os 8 anos. Que aí tu tem que dominar a Lei Complementar 64/90, mas o prazo é 8. 8 anos. Pode começar da sentença, pode começar do primeiro turno das eleições. O que vai mudar ali, a treta é saber quando começa. Mas a partir dali o prazo é único, é 8 anos, tá? Então, prazo, 8 anos. Beleza. Aí eu vou te trazer um detalhe, ó. Muito cuidado aqui. Por quê? Porque nós temos um cuidado, ó. Cuidado com o parágrafo 4º. Porque o parágrafo 4º, ele diz que não se aplica a inelegibilidade nos crimes eleitorais, né? Nos crimes eleitorais, inclusive, apenados ou considerados de menor potencial ofensivo. Então, ó, não se aplica nos crimes de menor potencial ofensivo. Aqueles que têm pena máxima de 2 anos. Lembrou? Aqueles que têm pena máxima de 2 anos, você aplica o GCRIM, né, a lei do GCRIM, 9099, e se considerar que aquele crime ele é de menor potencial ofensivo, mesmo condenado por ele, a pessoa não vai ficar inelegível. Ela vai cumprir pena, vai ficar com o direito de suspenso, mas não vai ficar inelegível a posteriori. Entendeu? Isso é muito importante, ó. E começa a contar a partir do término da pena. Isso é importante. Começa a contar, tá? Começa a contar a partir do término do cumprimento de pena. Cumprimento de pena. Então, meu amigo, no momento que você termina de cumprir a pena, o teu direito político não está mais suspenso, mas a partir dali, em alguns casos, você vai começar o prazo de 8 anos. Porque a inelegibilidade, nesse caso, começa a partir do final do cumprimento de pena. Cara, isso aqui merece, inclusive, uma redação. Imagina se cai uma questão dessa, para você escrever sobre as consequências da sentença envolvendo direitos políticos. Aí tem que falar sobre a suspensão de direitos políticos, tem que falar da inelegibilidade de direitos políticos, né? Tem que falar da perda, enfim. Para finalizar, agora sim, me veio aqui uma questão muito importante sobre a reincidência. Moçada, muito cuidado com isso aqui, ó. Reincidência. Sabe por quê? A reincidência não é aplicada no direito eleitoral. Espera aí. A reincidência, ela é sim aplicada no direito eleitoral. Ela está prevista na parte geral do Código Penal, enfim, mas cuidado, nem tudo que está na parte geral do Código Penal você aplica nos crimes eleitorais. E a reincidência é um perigo para você. Por quê? Porque a reincidência, cara, está lá no artigo 90, parágrafo 2º da Lei das Eleições. Entendeu? Nos casos de reincidência, as penas pecuniárias vão ser aplicadas em dobro. Então, lá, ó, no caso de reincidência, qual que é a consequência? No caso de reincidência, as penas pecuniárias, né, aquelas que envolvem dinheiro, pecúnia, as penas pecuniárias serão aplicadas, vamos colocar aqui, ó, aplicam-se em dobro, tá? Em dobro, tá? Lembre-se que eu falei que as penas eram triplicadas, né? A pena de multa no crime, ela é triplicada. Mas quando você fala em reincidência, aqui é o dobro, tá? Em dobro, as penas pecuniárias. E somente as penas pecuniárias aqui. Só que, cara, isso aqui está na Lei das Eleições.
e só vale, atenção, ó, só vale para os crimes previstos na lei das eleições. Então, não há que se falar em reincidência em crimes previstos em Código Eleitoral. Não há que se falar em reincidência em crimes previstos lá no artigo 11 da Lei do Transporte do Eleitor. Não há que se falar em reincidência em crimes que estão fora da lei das eleições. Por quê? Porque o TSE já bateu o martelo dizendo, olha, já que a reincidência é algo mais gravoso para o réu, para o condenado, a reincidência só está prevista na lei das eleições, não tem nada falando de reincidência no Código Eleitoral e demais leis. Então, somente nos crimes previstos na lei das eleições é que se há de falar em reincidência. E quando você tem reincidência nos crimes lá da lei das eleições, a consequência somente é essa aqui, ó. Você vai dobrar a meta. Dobra a questão da multa. Então, aqui, basicamente, é dinheiro, tá? Cara, é isso. Enfim, fiz o possível aqui, tá? É muita coisa, eu sei disso. Nós não falamos nada aí sobre as ações, recursos, tem muita coisa sobre recursos. Cara, estude a parte que fala de recursos. Vai cair recurso para você amanhã, né? Vai cair recurso, vai cair as ações, aquelas representações, né? As tais representações. Ó, para não dizer que eu não te avisei. Sabe qual representação vai estar lá para você? Os prazos de direito de resposta. Tá, eu falei para você que seria uma revisão só de penal, mas, cara, isso aqui é questão de prova. Lembra daqueles prazos de direito de resposta? 24, 48, 32? Eles estarão amanhã. Quer ver, ó? Prazo de direito de resposta. Nós temos lá 24 horas, 48 horas, 72 horas. Ora, 24 horas é para quê, né? 24 horas quando a ofensa se deu lá no rádio ou na TV, né? No programa gratuito, né? No programa gratuito, né? Quando é rádio e TV, só que a inserção, ou seja, feito na programação normal, então nesse caso aqui, pessoal, na programação normal, é 48 horas. Se é aquele bloco fixo, né, que acontece de manhã, meio-dia, de noite, aí é 24 horas, tá? Agora, se é no transcorrer da programação, aquelas inserções, aí é 48 horas. 72 horas, pessoal, aqui, ó, tanto para jornal escrito, né? Jornal escrito ou imprensa escrita, imprensa, jornal e tal, escrito, né? Quanto na internet. Só que na internet, cara, tu só vai começar a contar 72 horas a partir da retirada da ofensa, tá? Então, conta a partir da retirada, né, da mídia, entendeu? Se você vai lá e fala, ó, o cara tirou, né? Tirou lá do Instagram, tirou lá da mídia, tirou lá da rede social, tirou do site. A partir da retirada, conta 72 horas. Se não, é a qualquer tempo. Se não, é a qualquer momento, porque ela está rodando, né? Então, esse é uma questão que com certeza estará para você, e ela faz parte daquela representação, né? Representação por conduta vedada, representação por propaganda irregular, representação por não gastar o mínimo lá na campanha da mulherada, representação por direito de resposta, aquele monte de representação que tu tem que saber. Artigo 30A da Lei das Eleições, tem que saber de cor e salteado, né? Então, meu amigo, minha colega do direito, eu fiz o possível aqui para entregar um pouquinho de conteúdo para vocês e repito, essa parte aqui, de fato, ela não foi trabalhada no canal, né? Nós não tivemos momentos aí de crimes eleitorais, processo penal eleitoral. As demais aulas que eu fiz foi mais focado, né, para técnico, analista administrativo, que é a grande massa. Mas eu queria entregar esse conteúdo para ti, né, meus colegas que me pediram.
enfim, então tentar ajudar você a acertar questões nessa parte delicada, que é a parte penal eleitoral, processual penal eleitoral, que é um pouquinho diferente, né? Mesmo que você seja advogado ou advogada e milite na área penal, raramente você vai pegar um crime eleitoral para resolver, né? Então, assim, lembre-se que temos algumas particularidades. Mesmo vocês que trabalham com penal, na prática, cuidado. Temos aqui muitas particularidades e que eles vão explorar isso na hora da prova, tá? Belezinha? Agora sim, dia 15 do 12, tá? Dia 15 do 12 temos o nosso evento. Recomendo demais que você venha conhecer a nossa plataforma, Portal Juspolis. Temos vários cursos gravados e ainda que serão gravados a posteriori. Teremos aulas ao vivo sempre, para assinantes. Teremos aulas fechadas para assinantes, a mentoria, a questão mais direcionada ali para plano de estudo. Né? Temos um monte de novidade, mas eu não vou nem antecipar, porque tudo isso está marcado no calendário, igual a eleição. Dia 15 do 12, agora, vai ter um evento aqui no canal, gratuito, só para você acompanhar. E nós vamos liberar, então, a questão aí das vendas, tá? Joinha, preço com desconto? Não, é melhor. É preço de lançamento. Preço de lançamento não se repete mais, né? Então, preço de lançamento é lançamento. Depois tu até pode dar um descontinho aqui e ali, mas nunca será o preço de lançamento que você vai conhecer dia 15 do 12, tá bom? Se você gostou do canal, se você se adaptou aqui, venha fazer parte da nossa família, te inscreve no canal, é muito bom ter você aqui. Tem muita aula ao vivo, repito, se você está chegando agora, cara, tem aula de ações eleitorais, tem aula de português, só Sebrasp, maratona aí, ó, maratona as aulas de português da Prof, dá tempo. Tem aulas aqui de eleitoral, constitucional, tem aulas aqui de licitação, tem aulas de contratos, tem muita aula aqui, pessoal, é só você ter calma, procurar certinho. Qualquer coisa, chama nós lá no Instagram, chama lá na Ariane Budico ou aqui no Prof. Eli Franco e nós vamos ter o prazer de conversar com você lá, tá? E aí, cara, para a parte final, eu gostaria assim, ó, de pedir, né, encarecidamente, faça tudo para aproveitar cada minuto de estudo que você tem. Se você está assistindo essa aula, é porque realmente você precisa. É porque realmente você está aí no sabadão, estudando para a prova do domingo, porque essa revisão ela é exatamente focada para o cargo de AJJ do TSE unificado. Obviamente vai servir para o TRE Tocantins e os demais tribunais eleitorais que farão concurso a posteriori, mas ela foi pensada para você, né? Revisão mais na seara penal, processual penal, para tentar ajudar você nesse grande edital, né, de eleitoral do AJJ. É um mar, né, e teremos várias questões. Moçada, nós temos 70 questões para trabalhar. Tudo bem, tem constitucional, tem administrativo, tem civil, tem processo civil, tem penal, né, algumas leis, mas grande parte das tuas questões, com certeza, serão de direito eleitoral. E destas, boa parte delas, a parte envolvendo processo eleitoral, processo judicial eleitoral. Então, vai cair muita questão de ações eleitorais, recursos eleitorais, tem que saber jurisprudência, não tem como fugir. Vai cair muita questão de penal eleitoral, de processual penal eleitoral. Então, essa aula de hoje, tenho certeza que vai estar inteira na sua prova, entendeu? Além da parte criminal especial, né? Que tem que saber lá os casos concretos que eles vão ter que colocar. Uma coisa que eu não falei agora veio na cabeça. Cara, a conexão e continência. Você sabe, essa questão já caiu para nós. Quando eu tenho um crime eleitoral e um crime comum, quem é que vai julgar? É a Justiça Eleitoral. Então, através da conexão e continência, a Justiça Eleitoral vai julgar também o crime comum. Né? Então, lembre-se, quem julga o crime comum conexo ao crime eleitoral é a Justiça Eleitoral. Não há essa separação, né? Eu esqueci de anotar lá, mas então anota, por favor. Isso aqui é só para quem ficou até o final, né? Então, você que ficou até o final ganhou mais esse gatilho. Lembre-se, não há separação de crimes, havendo um crime comum conexo com o crime eleitoral, junta tudo e quem vai julgar é o juiz eleitoral, né? Ou seja, é a Justiça Eleitoral que julga os crimes conexos aos crimes eleitorais. Agora fechou, né? Tenho certeza que o que eu disse aqui, o que nós anotamos aqui, boa parte, não tudo, estará na sua prova,
tá bom? É nóis! Faça uma boa prova, se concentra, Deus te abençoe, abençoe teu estudo, que você seja merecedor, merecedora da vaga. E nós queremos e precisamos bons analistas aí no âmbito da justiça eleitoral. Beleza? Manda notícia lá no Instagram, qualquer coisa, tira a foto da posse depois e manda para mim. Um abraço, fique com Deus, até a próxima!